4 Notícias. Oferecimento. Dauste faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação dinâmica para você. Prazo para adesão ao Refis é prorrogado por 2 semanas. Você tem veículo, carro, moto, placa final 8, prazo para pagamento, atenção, do licenciamento termina nesta terça-feira. Se você tem crédito do Nota Fiscal Paulista e quer utilizá-lo para o abatimento do IPVA do ano que vem, prazo também termina nesta terça-feira. Prazos e mais prazos, atenção, fique atento porque o calendário realmente é dinâmico. No dia do reumatismo, você sabe o que é a doença? Porque o reumatismo atinge também jovens, inclusive crianças. 500 anos da Reforma Protestante. Daqui a pouco, o pastor Marcos Copesca será o nosso entrevistado especial para falar sobre esse tema. Dia dos comerciários. Marília tem cerca de 15 mil comerciários e a conquista neste ano foi o reajuste de 9,62%. Fica agora a expectativa para a reforma trabalhista e depois, se o governo conseguir, a reforma previdenciária. Polêmica do projeto do prefeito Daniel do IPTU. A rejeição é cada vez maior da população e a população começa a pressionar os vereadores da Câmara Municipal. Na Câmara, também rejeição a essa polêmica matéria. Reajuste do projeto do prefeito Daniel e do vice Tato de até 33% no IPTU até 2020. Efeito cascata é o que propõe o projeto. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. A gente começa falando sobre saúde. Neste dia 30 é lembrada a luta contra o reumatismo, uma doença que atinge cada vez mais os brasileiros. Mas como muita gente pensa, contrariamente ao que muita gente pensa, o reumatismo não atinge apenas os idosos, não. Até crianças têm o problema. Confira. Reumatismo não é doença só de idoso. Também não é sazonal, embora o frio, em alguns casos, possa aumentar os sintomas. E o mais importante, tem tratamento. O segredo é o diagnóstico precoce. Se detectada no início, a doença pode ser tratada e o paciente, na maioria dos casos, consegue retomar seu estilo normal de vida, sem limitações. O reumatismo é o termo utilizado para designar um grupo de doenças que acometem articulações, músculos, tendões e o sistema imunológico. Mas esses tipos de reumatismo também podem afetar rim, pulmão, cérebro, olhos, boca, uma infinidade de órgãos sistêmicos, na verdade. As principais doenças são a artrose, a osteoporose, a fibromialgia, a dor nas costas, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a espondilite anquilosante e as tendinites, que ocorrem não só em pessoas que trabalham como ventos de repetição, como donas de casa, por exemplo. A primeira coisa é saber o que é artrite. A artrite, na verdade, é uma inflamação da junta. Então, vai ter um aumento de volume, vai ter uma dor articular e vai ter uma limitação funcional. E isso é artrite. Já a artrose ocorre à faixa dos 50 anos, após os 50 anos de idade, e ela vai causar uma limitação também articular, mas bem menos grave do que uma artrite reumatoide. Na verdade, a artrose seria o envelhecimento da articulação.
A artrite reumatoide, ela provoca uma artrite mesmo, então as articulações incham. Já na artrose, pode ter uma artrite, só que é bem mais branda, bem mais leve. Então pode ter uma articulação dolorida, mas que não vai dar tanta limitação funcional como na artrite reumatoide. O reumatismo, há uma predisposição genética a desenvolver ele. A gente tem fatores ambientais, hormonais e até estresse ou agentes virais que podem, na verdade, provocar o desencadeamento da doença. Mas ele ocorre em qualquer faixa etária, de criança até idosos. O tratamento precoce vai influenciar muito no prognóstico da doença, ou seja, ele vai poder evitar que as deformidades ocorram ou até mesmo que esteja um comprometimento de um órgão sistêmico. O Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos é um dos principais centros médicos hospitalares do país, atuando em mais de 50 especialidades. Tá aí, é uma luta realmente contra a doença que cada vez mais tem proporcionado o afastamento de trabalhadores do mercado de trabalho. E atenção, você que tem carro, moto, placa final 8 ou caminhão final 3, 4 ou 5. Atenção, nesta terça-feira termina o prazo para licenciamento. Um detalhe: com o IPVA atrasado, você não consegue esse licenciamento. O prazo, então, termina nesta terça-feira. E atenção, você que tem crédito do Nota Fiscal Paulista, quer utilizar esse crédito para abatimento do IPVA do ano que vem, você tem até também esta terça-feira para fazer essa opção. Entrar no site da Secretaria Estadual da Fazenda e aí você faz a opção, utilizar o crédito do IPVA, atenção, do Nota Fiscal Paulista para o abatimento do IPVA do ano que vem. O IPVA já teve a divulgação do calendário, falta agora a divulgação do valor venal. Aí você vai saber efetivamente quanto pagará de IPVA no ano que vem. E atenção, destaques do momento da economia. Inadimplência entre as micro e pequenas empresas, atenção, atingindo cerca de 5 milhões de micro e pequenos empresários. Cresce demais a inadimplência. IGPM, que é o índice para a correção do aluguel, tem variação de apenas 0,2% em outubro. Melhor para quem paga aluguel e está tendo agora a correção do seu contrato. O governo diminui a perspectiva de aumento do salário mínimo para o ano que vem, R$ 965. Salário mínimo, então, deverá aumentar apenas para R$ 965 a partir de 1º de janeiro. E Refis, prazo para a adesão ao Refis, que venceria nesta terça-feira, é prorrogado por mais 2 semanas. São destaques do momento do noticiário econômico. E atenção, porque a informação é importante. Neste dia 30, dia dos comerciários. Você sabia? Marília tem cerca de 15 mil comerciários e a expectativa agora, na expectativa de crescimento das vendas por causa do Natal, é a contratação de funcionários temporários para o comércio de Marília. Luiz Carlos Mota, ele que é o presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, comenta: nesse dia dos comerciários, a grande conquista neste ano foi a correção salarial de 9,62%. E Mota falou: o reajuste será de 9,62%. E as cláusulas sociais, sempre ameaçadas, também foram mantidas. Tivemos essa vitória graças à unidade entre os 69 sindicatos filiados e a nossa federação. E também ao empenho das nossas comissões de negociação, da nossa parte, dos trabalhadores.
Aí então, grande conquista para os comerciários deste ano, o índice de correção de 9,62%. Realmente foi uma grande conquista mesmo. E atenção, prazo para a adesão ao Refis, que terminaria nesta terça-feira, acaba de ser prorrogado pelo governo por mais 2 semanas, até 14 de novembro. Você sabe o que é o Refis? Por que esse grande interesse? Convidamos para o seu comentário Ruberley Rocha Machado, ele que é o delegado do Conselho de Contabilistas do Estado de São Paulo e também docente da Universidade de Marília. Ruberley, boa noite. Boa noite, Zé. O que é o Refis? Na verdade, esse Refis saiu com um novo nome chamado de Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como PERT. É um programa onde o governo dá oportunidade para que as empresas que possuem dívidas com o governo prorroguem em condições favoráveis, podendo, entre as modalidades de pagamento, pagar à vista com desconto na multa e juros, pagar parte à vista, compensando prejuízos fiscais e contribuição social, pagar em 120 meses com uma parcela que caiba no bolso da empresa, pagar em 145 meses, mais 5 parcelas de entrada, que dá 150, com desconto na multa e juros, e pagar até 175 meses, mais 5 de entrada. Então, é uma forma de regularizar a parte tributária das empresas, sanar esse passivo tributário. Para o empresário, uma ótima oportunidade de adequar o seu fluxo de caixa a essa necessidade iminente. Boa notícia é esta da prorrogação, porque o governo Temer havia sancionado a lei em 24 de outubro, sendo que já vem se arrastando desde maio essa prorrogação. Então, benéfico e interessante que as empresas procurem aí os profissionais de contabilidade que os assessorem e busquem informação, faça contas. Está sendo muito importante fazer conta. Há diferença, até para empresas que aderiram a programas anteriores, pelo desconto que está se dando agora, a partir da aprovação da lei, nos juros e nos encargos legais, está valendo muito a pena, conforme o modelo que foi feito, fazer a migração. Isso eu falo para quem optou lá atrás, na 12996, no PAES. Então, tem que fazer conta. O planejamento, então, é essencial e, é claro, buscar uma opinião de um profissional devidamente qualificado na área de contabilidade. É isso? Corretamente. Não adianta simplesmente ir lá, aderir e achar que é bom negócio. Às vezes, o ótimo é inimigo do bom. O mais caro é o que cabe no bolso. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a empresa ela não tem condição de fazer um parcelamento na melhor condição, mas em 120 meses, com parcelas reduzidas, ele vai conseguir pagar. Faz agora, quando tiver um outro programa, tem caixa sobrando, tem condições de migrar o parcelamento, faz a migração, mas procura ficar em dia, porque, Zé, nós acreditamos que a economia vai ganhar força, vai ter a retomada do crescimento, e para que as empresas possam conseguir financiamento com o governo de fundos como BNDES, Banco do Brasil, Proger, Finame, Caixa Federal, elas terão que ter suas certidões negativas. Para participar de uma licitação, precisa de certidão negativa. É importante falar que as parcelas mínimas hoje para a pessoa física é R$200 e para a pessoa jurídica R$1.000. E até aquela pessoa que de repente parcelou as cotas no imposto de renda de 2017, mas não conseguiu pagar dentro das condições normais, pode ingressar nesse parcelamento e de repente quitar à vista com benesses da legislação. O acordo firmado tem que ser cumprido para não acontecer como agora com a Receita Federal ameaçando suspender 100 mil acordos do Simples, exatamente pelo não cumprimento do acordo firmado. Não, Ruberley? Olha, nós temos que analisar sempre assim o porquê disso, né? A causa e efeito. Nós sabemos que o micro e pequeno empreendedor, o MEI,
Na minha opinião, o poder público, em especial aquele que está mais próximo, quem é que está mais próximo? A prefeitura. Deveria fazer um trabalho voltado ao MEI. O SEBRAE faz um trabalho muito bom de capacitação e orientação. Os profissionais de contabilidade fazem um trabalho excelente também de orientação e treinamento para esses MEIs, na maioria das vezes gratuitamente. A administração mensal, as empresas de contabilidade cobram quando é opção ou por uma demanda específica. Mas nós sabemos que tem muitos MEIs que não atenderia mais as condições de MEI e continuam nesse regime, prejudicando o bom empresário, aquele que paga seus impostos em dia. Muito bem, obrigado, Ruberley Rocha Machado, ele que é delegado do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo. Está aí então, planejamento, procure um profissional devidamente qualificado na área contábil e a informação, prorrogação por mais 2 semanas para a adesão ao Refis. Daqui a pouco vem aí mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa, 500 anos da reforma protestante. A gente vai debater esse assunto já já no próximo bloco. Até daqui a pouco. Feito.